Oi gente, meu nome é Helena, eu tenho 19 anos e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever muito aqui no meu canal porque me ajuda muito. Então gente, vamos falar sobre pregação nas ruas. Aquelas pessoas que pregam na rua, que vão falar sobre a palavra de Deus, usam a palavra de Deus para pregarem nas ruas. Eu assisti um vídeo que a pessoa ela ia pregar a palavra de Deus para uma senhora e essa pessoa perguntava qual era a religião daquela pessoa, se ela seguia Deus, enfim. Assim, na minha humilde opinião, eu acho que só de você perguntar a religião de uma pessoa sem você ter intimidade com ela já é uma falta de respeito, porque religião, gente, é uma coisa muito pessoal das pessoas. Então, assim, só de você perguntar a religião de uma pessoa sem você ter intimidade com ela, pra mim já é um desrespeito. E aí, essa senhora, né, que ela falou que ela era testemunha de Jeová. E essa pessoa, ela não só pregou, não só falou da palavra de Deus, né? Porque se ela acredita em Deus, independentemente se ela é testemunha de Jeová, se ela é evangélica, se ela é católica, só dele falar da palavra de Deus pra ela, eu acho que já seria garantido. Só que não, ele não pregou a palavra de Deus. Ele queria bater de frente com ela em questão da religião dela, que era testemunho de Jeová, e ele estava falando sobre a questão da Trindade, né? Porque nós evangélicos, porque eu também sou evangélica, mas nós acreditamos que existe Deus, Jesus e o Espírito Santo só. Pra gente não existe santo, pra gente não Deus, Jesus e tal, não é a mesma pessoa. Eles acreditam em Jeová, né, testemunha de Jeová, então eles acreditam que Deus é Jeová para eles. Ele, né, a pessoa que estava gravando esse vídeo de pregando na rua, ela já estava desrespeitando a pessoa porque não estava ali só para pregar a palavra de Deus, ela estava ali para confrontar a pessoa mesmo. Por exemplo, se a pessoa viesse e falasse que da Umbanda, essas coisas, a pessoa, ela, em vez de só falar a palavra de Deus, cantar um louvor, enfim, não. Ela vai lá e prega a palavra de Deus e confronta a pessoa. Tá, mas o seu guia tal, isso e aquilo. E aí começa a falar mal da religião da pessoa, sendo que Deus não falou isso, gente. Deus falou pra pregarmos a palavra a toda criatura e não desrespeitar a religião que a pessoa já tem, entendeu? Porque se a pessoa ela tiver que ser evangélico ou enfim não ter religião ou quiser aceitar a palavra que você pregou para ela, beleza, que bom, você conseguiu levar a palavra até uma pessoa. Ah, mas eu preciso converter essa pessoa. Gente, na Bíblia não diz que você é obrigado a converter uma pessoa. Na Bíblia diz que você tem que pregar a palavra, mas você não tem que desrespeitar a religião da pessoa, você não tem que confrontar a pessoa, você não tem que... Não está escrito na Bíblia isso, gente. Então, por favor, saibam interpretar a Bíblia também, entendeu? Se vocês querem falar de uma coisa, vocês têm que ter conhecimento sobre aquela coisa, independente se você é evangélico, católico ou de qualquer outra religião, espírita, enfim, você precisa estudar. Qualquer religião você precisa estudar. Então, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei com muita raiva, porque assim, não é o que está escrito na Bíblia. As pessoas, elas pegam um trecho da Bíblia e leva muito ao pé da letra. A pessoa, ela não sabe interpretar o que está escrito ali. Ela não sabe, ela não estuda, ela vai na rua e prega para as pessoas, só que em vez de ela só falar assim, pegar um versículo e falar para aquela pessoa que talvez a pessoa esteja precisando, ou falar apenas da palavra de Deus, não. A pessoa, ela quer ir lá e confrontar a pessoa, sabe? Então isso me deu raiva,
Porque nitidamente a pessoa tá fazendo aquilo dali, eu vejo como uma maldade, porque, mas às vezes é só falta de conhecimento. Mas pra mim não é só falta de conhecimento, pra mim é falta de respeito mesmo. Você chegar e confrontar uma pessoa só porque ela não é da mesma religião que você, só porque ela não pensa da mesma maneira que você. Às vezes ela é da mesma religião que você, mas ela não pensa da mesma maneira que você. E tem uma grande diferença de você ser crente e de você ser cristão, tá? Quando você é cristão, você só quer pregar a palavra de Deus porque é um mandamento, que tá lá na Bíblia. E crente, ele extrapola. Crente é aquele que crê em Deus, mas ele não tem um pingo de respeito pelo próximo. E esse negócio de amai-vos uns aos outros como a si mesmo não existe pra ele. Isso que é revoltante. Eu acho que é revoltante você pegar um versículo da Bíblia e distorcer aquilo dali. A Bíblia, ela foi alterada. A Bíblia foi alterada, gente. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem versículos da Bíblia que não é que fala aquilo, mas não é exatamente daquela forma que está sendo falado. E outras coisas que algumas páginas da Bíblia foram arrancadas. Então, assim, aqui a gente não pode acreditar na Bíblia. Não é que a Bíblia não seja verdade, mas é porque foi alterada. Se você não tiver estudo, se você não tiver conhecimento, você vai falar besteira. Só que me irrita muito, gente, quando eu vejo um vídeo assim na internet. Eu até bloqueei esse canal, porque assim, tava aparecendo muito esse canal pra mim. E eu falei, cara, eu acho que isso não é uma coisa boa, porque as pessoas têm essa mania, né, de pregar a palavra de Deus de uma maneira errada, de uma maneira que confronta. Aí as pessoas falam assim, porque confronta o coisa ruim. Vocês me entendem? Não, gente, não confronta o coisa ruim. Na verdade, o coisa ruim, ele tá rindo da sua cara, porque Deus não falou pra você fazer isso. Você confrontar a fé de ninguém. Porque quando você confronta a fé de uma pessoa, em vez de você converter ela, você vai fazer ela acreditar mais ainda na religião que ela tá seguindo. Então, assim, não faz sentido nenhum você confrontar a pessoa. Basicamente isso. Eu acho que é super errado as pessoas irem pra rua e ir numa parada gay, por exemplo, né? Que falam LGBT, e ir lá e ficar pregando, falar, você acredita em Deus? Tem aquela orientação sexual. Realmente uma falta de respeito, de verdade. Não façam isso, gente, porque além de você estar passando vergonha, a pessoa que tá ali falando, ela também se sente constrangida. Ela se sente super mal por você tá falando daquela maneira. Eu acho, gente, eu acredito que é tudo a maneira como a gente fala. A gente fala tudo, mas depende da maneira que a gente fala. Como a gente prega, a maneira como a gente fala, influencia muito. Mas é isso, gente. Cuidado com as coisas que vocês falam em nome de Deus, porque às vezes Deus não concorda com aquilo que você está falando, Deus não aceita muito aquilo que você está falando. E assim, é errado. É isso. Obrigada.